Neste ano que nós iniciamos agora, nesta primeira mensagem, eu gostaria de colaborar e contribuir com uma série de mensagens sobre um tema que não é muito falado nas igrejas, mas é muito importante para o tempo que nós estamos vivendo. É sobre a eternidade. Esse tema, ele, por vezes, é esquecido. Falamos pouco sobre a eternidade. Parece que nós queremos viver para sempre aqui nesse mundo. Estamos com planos, projetos para este mundo, para este tempo presente. E muitas vezes nós não nos lembramos que existe uma eternidade pela frente. E essa eternidade para alguns será de sofrimento, mas para outros, para nós que somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo, será de alegria, de gozo, junto com o Senhor. E esse tempo que aqui passamos neste mundo é muito pequeno se comparado à eternidade. Por isso que me incentivou a tratar desse assunto. Eternidade. Não é um assunto muito fácil, não. Por isso eu peço que possam ter atenção, possam fazer anotações, se desejarem, e também deixar seus comentários, fazer perguntas, falar sobre o seu entendimento, suas opiniões sobre o que nós vamos abordar. E como eu já disse, nós vamos abordar esse assunto de eternidade algumas semanas. Esse é o nosso propósito, mediante a graça e a bondade de Deus. Para início de conversa, eu gostaria de citar um versículo, uma passagem, em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus, de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que o homem, o ser humano, possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas já ele diz, é impossível para o homem descobrir tudo. Por isso que nós temos que ter com a mente na eternidade. Ela é muito mais importante que o momento presente. O momento em que vivemos é interessante, é precioso, mas mais importante ainda é sabermos sobre a eternidade. E como a palavra diz aqui, que Deus colocou um senso de eternidade no coração do ser humano. Deus colocou no coração do homem o anseio, o desejo pela eternidade. Mas todos nós realmente temos esse anseio pela eternidade? Todos nós esperamos, aguardamos a eternidade? Ou nós queremos postergar, queremos adiar esse período futuro? Qual é o seu entendimento sobre a eternidade? Escreva aí o que você entende sobre eternidade. O que é eternidade? E a primeira coisa que eu quero falar é que nós devemos entender
ou a primeira coisa que nós devemos entender sobre a eternidade, é que existe duas eternidades. Por que duas eternidades? Está estranhando talvez eu falar isso? Duas eternidades? Sim, existe a eternidade de Deus e existe a nossa eternidade. A eternidade do ser humano, que é diferente. A nossa eternidade é chamada na Bíblia de vida eterna. E existe uma diferença entre viver para sempre e eternidade. A eternidade de Deus é a eternidade da eternidade. Olha o que a Bíblia diz sobre eternidades, lá em Salmos 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Essa é a eternidade de Deus. De eternidade a eternidade, sem início e sem fim. Nós temos um início e nós temos um fim neste mundo. Mas esperamos a vida eterna. Aguardamos a vida eterna. Em Hebreus também, o autor dessa carta, ele diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. O termo para sempre significa por toda a eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo existem desde a eternidade passada para nós, no nosso entendimento, desde a eternidade passada. Mas o que é eternidade passada e eternidade futura? Esse é o entendimento nosso, de seres humanos. Quando nós usamos esses termos de eternidade passada e eternidade futura, eles não se encaixam para Deus, nem para a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Esses termos passado e futuro, eles só são encaixados para nós, seres humanos, homens finitos neste mundo. E a eternidade passada, comumente é chamada, é o tempo eterno que existia antes de Adão cair. Isso é o que nós, como seres humanos, entendemos o que é a eternidade passada. A vida era um círculo. Até Adão e Eva caírem lá no Éden, lá no paraíso, havia só a eternidade. Era um círculo, se repetia, ele não terminava, mas era a linha do tempo, que não tinha fim. Mas quando Adão caiu, essa linha do tempo rompeu-se e passou a ser apenas uma linha. Apenas uma linha. Então a eternidade passada é contada antes que da queda, e a eternidade futura é depois da nossa glorificação, depois da glorificação do ser humano. E quando ocorrerá isso? Quando Cristo voltar. Aí começa a eternidade futura no entendimento dos seres humanos. Naquele dia que Jesus é o alfa e o ômega, o início e o fim, ele vai pegar a eternidade passada com a eternidade futura e juntar o tempo novamente. Então nós seremos eternos.
porque Adão e Eva quebraram essa continuidade. Ou seja, a eternidade passada é o que nós deveríamos ser, que foi para isso que Deus criou o ser humano, para ter comunhão perfeita, ter uma vida inextinguível. E a eternidade futura é o que nós voltaremos a ser. E que não deveríamos ter perdido, mas infelizmente perdemos pelo pecado, através do pecado. E se arrasta a humanidade até a vitória final na eternidade. Cristo já resgatou para nós essa reconciliação, essa vida eterna. É necessária recebê-la por fé. É graça, é um favor imerecido que Deus nos concede. Será que os irmãos compreenderam isso? Estão entendendo? Então, se Adão não tivesse caído, só haveria a eternidade. Mas como Adão caiu, tem a eternidade passada. E como Jesus irá voltar, e nós seremos glorificados, os corpos corruptíveis, transformados por corpos sem pecado, glorificados, teremos a eternidade futura. Vamos recordar o que o Senhor falou lá no Jardim do Éden, no capítulo 3 de Gênesis, nos versículos 22 ao 24, depois da queda. O Senhor explicou muito bem isso. Vamos recordar. Gênesis capítulo 3, versículos 22 ao 24. Olha o que ele diz. Escute bem. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Lembram das duas árvores no Jardim do Éden? E qual a orientação que Deus havia dado a Adão? Não coma, não participe dessas árvores, porque morrereis. E aí o Senhor diz: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Por quê? Qual era o receio do Senhor? E foi por isso que eles foram expulsos do paraíso. Porque eles haviam pecado. Como é que o homem poderia viver eternamente em pecado, se ele tomasse da árvore da vida? Pecador vivendo eternamente no pecado. E aí o Senhor, no versículo 23, ele diz: o Senhor Deus, por esse motivo, lançou o homem, o ser humano, sua esposa junto, fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. A mesma terra que Deus formou Adão, ele o devolveu para essa terra, para lavrar, cuidar e produzir. E deixou dito: um dia você veio do pó e você vai voltar para o pó, por causa do pecado. E diz o versículo 24: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Tudo para que Adão e Eva não fossem lá e tomassem da árvore da vida.
foram expulsos e Deus colocou vigilância severa, guardando o caminho da árvore da vida. No paraíso, Deus havia concedido a Adão o dom da imortalidade que não era natural para ele. Foi criado. Então ele não era eterno. Mas Deus deu o dom da imortalidade para Adão. E Deus fez essa árvore da vida para ensinar a Adão de que a concessão, a graça da imortalidade não era natural para ele. Não era alguma coisa própria, mas foi uma concessão. E que era preciso manter essa imortalidade. E além disso, a árvore da vida no paraíso era para manter a vida de Adão para sempre. Esse é o significado. Ela foi posta ali no paraíso como símbolo da cruz de Cristo, da qual ele pendeu, aquele que nos dá a vida eterna, como se fosse a própria cruz de Cristo ali no paraíso. E a grande tentação do homem na terra continua até hoje, é de criar um paraíso aqui, por meio da ciência, da tecnologia ou até da magia. E Deus, então, para nos deixar claro que isso é impossível, disse que colocou um anjo à porta do Éden. Então, é impossível, por mais que os homens tentam, por mais que hoje já se fala da inteligência artificial, que já está existindo a inteligência artificial. Basta ver a internet, que nós começamos a procurar algo na internet, dali a pouco vem já anúncios oferecendo para nós exatamente aquilo que nós queremos ver. Então, essa é a grande tentação do homem até hoje, aqui na Terra, de criar um paraíso por meio da ciência, da tecnologia e até da feitiçaria, magia. E Deus colocou, então, o anjo para que isso não acontecesse. Deus disse ao homem, do suor do seu corpo, com o suor do seu corpo, você vai produzir o seu alimento. Por isso que, muitas vezes, temos aqui na terra um vale de lágrimas. E esse paraíso que muitas vezes políticos, ou mesmo seitas, prometem criar uma felicidade perfeita na Terra, que nem eles mesmos têm, mas estão iludidos e querem iludir. Então, resumindo, para compreendermos esse início sobre a eternidade, a eternidade passada e a eternidade futura tem a ver comigo, tem a ver com você, ou seja, com o ser humano. Entretanto, Jesus Cristo é o mesmo na eternidade passada, é o mesmo na linha do tempo que nós estamos vivendo, e é o mesmo na eternidade futura, porque ele nunca caiu. Ele foi um homem perfeito nesse mundo. Abriu mão dos céus para viver aqui nesse mundo e retornou após cumprir a missão que Deus lhe havia lhe dado. Deus é o mesmo do passado, do presente, na linha do tempo que vivemos agora, e é o mesmo por toda a eternidade. Por isso que a eternidade de Deus, ela é diferente
da nossa eternidade. Nós vivemos como se fosse um vácuo de tempo. O passado e o futuro, nós estamos nesse meio. Num tempo minúsculo, se comparado ao que já existiu no passado e o que haverá de existir no futuro. É minúsculo esse tempo. Nós vivemos nesse vácuo, que não é nem a eternidade passada e nem a eternidade futura, é apenas uma pequena linha de tempo. Estamos na linha do tempo. Nós nascemos, vivemos e morremos nesta linha do tempo. Essa linha do tempo é chamada de Cronos. Cronos, um termo lá do grego, que significa é algo efêmero, é algo findável, ou seja, cronológico. Tudo obedece a uma cronologia, ou seja, segue uma sequência de tempo. E esse é o tempo do homem. Eclesiastes escreve bem isso. Olha o que diz no mesmo capítulo 3, que antecede esse versículo que eu li, os versículos 1 ao 8, Eclesiastes 3, 1 ao 8, mostra bem como é a nossa linha do tempo, como é esse tempo que nós estamos vivendo cronologicamente, ou Cronos chamado. Cronos também era chamado um deus grego. Se os irmãos querem pesquisar depois, poderão ler mais sobre isso. Então diz assim Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, e tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Esse é o tempo do homem. Mas o tempo de Deus é diferente. É chamado de kairos, outro termo grego, kairos, representa o tempo que não pode ser controlado. É o momento certo, é o momento oportuno, é o tempo de Deus, kairos. E por isso, irmãos, eu gostaria de deixar esse primeiro princípio, essa primeira introdução sobre eternidade. Pense sobre isso. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos pensar sobre a eternidade. Mais do que esse tempo presente que nós estamos vivendo neste mundo. E nós falamos pouco sobre a eternidade. Nossos olhos, muitas vezes, estão mais voltados para cá, para o tempo atual, do que para a eternidade. Deus abençoe a todos. Foi muito tempo bom estar com os irmãos hoje, retornando as nossas mensagens. Espero que os irmãos participem, compartilhem com outros grupos, para que possamos compartilhar cada vez mais. Uma boa noite a todos e Deus vos abençoe. Amém.